Ô, Lelê, o pessoal da enquete É lá... que eu tô de férias, gente, É? então eu tô dormindo até mais tarde, me desculpe, tá? Porque eu tô de férias já junto com o Corinthians aí. Diga lá, Motinha. A Lelê que vai dormir às 6 da manhã. Quando o sol nasce, a Lelê... Ela é da turma do RG. Mas você Não, mas da minha turma também. Você come sorvete de Não tava flocos dormindo, também? não. É que meu notebook eu liguei e ele começou uma atualização, rapaz. Demorou 40 minutos pra concluir. Mas diga lá, De madrugada Motinha. você come também sorvete de flocos, Lelê? Igual o RG? Não, sorvete não. Maravilhoso mas sorvete. Pelo É meu bom? tamanho, vocês já podem ver que eu tô comendo muito hambúrguer, né? Não- Lelê, Eu como besteira, um abraço pro Pipos Hambúrguer aí do nosso lado, que fornece pra nós os Verdade, hambúrguer, é né, bom, Lelê? hein? Ó, Lelê, Bom demais. hoje o Corinthians anunciou oficialmente, né, o Kaká, né, o zagueiro. Ontem a gente tava falando da contratação dele, Kaká. né? Empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra, né? O valor seria de 2 milhões de reais por 60%, né, do jogador. Só que ele não pode ser inscrito porque ele jogava por outra equipe, né? Então não vai poder jogar o Paulista. Só vai ser pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, Já era, né? o Paulista já era. O Paulista só tem uma rodada, nada. Não, né? Ó, mas eu acho que pela Copa do Brasil ele pode, Lelê? Acho que se ele não jogou pelo Atlético Paraná, o Se ele Atlético não Paraná jogou pelo entrou. Atlético, mas acho que não jogou. É, acho o que não Atlético entrou, Paraná acho que entra na próxima eu não fase. sei, né? Eu não sei. Entra mais na Isso. frente o Atlético Paraná. Então é isso. Outra Não jogou, coisa, não, Lelê. só o Curitiba lá. É, só Curitiba. Hoje, mais uma notícia aí, o Ranielli, né, que sofreu trauma, né, no tornozelo e não vai jogar contra o Água Santa também, né? Então, mais um machucado depois de ontem do Coronado, né? Vinha à tona, agora o Ranielli, que não tinha participado do treino ontem, mas o pessoal achava só que ele tava dolorido e tal, mas ele sofreu um trauma, né? Então vai ser poupado também do jogo com o Água Santa e aí vai voltar só quando o Corinthians jogar novamente. Quando o Corinthians joga novamente, Lelê? Domingo, né? Cumprir tabela aí contra o Santo, contra a Água Santa. Tô falando depois. Aí depois, na quinta-feira, contra o São Bernardo pela Copa do Brasil. Aí depois só Deus sabe. Aí depois, Aí 21 de abril. depois a estreia do Brasileirão contra o Atlético Mineiro no dia 14 de abril. Nossa Vixe, Senhora, hein, Maria. Então é isso. Mas assim, Motinha, vamos lá. O que realmente preocupa é a lesão, suposta lesão, a gente não sabe ainda. Uhum. Na verdade, eu acredito que não há lesão. Parece que o Ranielli tá sentindo dores por conta de uma pancada que ele tomou no último confronto diante do Santo André. Inclusive, a gente estava na transmissão e ele realmente sentia bastante durante o jogo, ele caía, ficava um tempo caído no gramado, tanto que o De Paulo e eu, a gente até brincava, né? Levanta aí, Ranielli, por favor, porque é um dos únicos que não podia se machucar nesse início de temporada, porque a gente sentiria muito a falta do Ranielli, é um cara que tá resolvendo o meio de campo do Corinthians, né? Chegou, não sentiu o peso da camisa, né? Mesmo tendo vindo de Cuiabá e tudo mais, tá jogando muito ali, tá correndo por todo mundo no meio de campo, então seria uma perda bem significativa o Ranielli. Tem que ser poupado mesmo nesse jogo contra o Água Santa, porque já não vale mais nada, o Corinthians está cumprindo tabela, e tem que tentar recuperar o cara para estar bem, para estar 100% no confronto da Copa do Brasil, né? Que é um confronto único aí. Mais importante. Então, vale a classificação, é importante ter ele em campo. E além dele, né, Motinha, teve essa lesão que você já citou aí do Coronado, que mal chegou, entrou ali aos 30 minutos do segundo tempo contra o Santo André e parece que sentiu uma lesão no reto femoral da coxa direita. Então, não divulgaram o grau da lesão, mas eu acredito que não seja uma coisa muito grave também. Acredito que um grau 1 ali e tal vai ficar agora recuperando, né? Eu acho que ele não estava 100% ainda, tentaram meio que forçar uma estreia antecipada dele, porque a gente estava precisando de jogador nessa função. E para quem já ligou o alerta aí, né, Motinha? Porque o torcedor corintiano vem sofrendo tanto nas últimas temporadas que o pessoal já fica muito preocupado, né? Porque, pô, o cara acabou de chegar e já se lesionou. Será que é mais um que a gente não vai poder contar sempre por causa de lesão? Que nessa posição a gente já sofreu com o Renato Augusto, que se machucava muito, o Rojas, que já foi embora, mas que também era um jogador que tinha histórico de lesão. Então, para tranquilizar o povo aí, o Coronado, pelo menos, ele não tem esse histórico de lesão igual tinha o Renato Augusto e o Rojas. Boa. Eu fui pesquisar e a última lesão que ele teve foi lá na temporada 2019-2020, né? Que ele ficou 2 meses fora também por conta de uma lesão muscular aí quando jogava ainda nos Emirados Árabes, mas depois disso ele não se lesionou mais.
Claro que ele jogava no futebol de outra intensidade lá, né, na Arábia Saudita, pode ter sentido essa diferença quando chegou aqui no Brasil também, mas não é um jogador que tem histórico de lesão aí, não. Ó, Lelê, mais É uma isso. notícia aí. Tá se falando muito do Paulinho, né? Que o Paulinho tá vindo bem, de recuperação e tal. Só que depende da renovação do Paulinho, porque o contrato dele vai até o fim de junho. Para ele continuar no Corinthians, vai ter que ter uma renovação. Você é a favor, contra, o que você quer que ele fique, vai embora, e aí? Paulinha. Mesmo que jogue, volte a jogar bem. Até fiz um vídeo falando sobre isso esses dias nas minhas redes sociais. E tem muita gente na expectativa pelo Paulinho, viu, Mota? Inclusive por conta, né, dessa questão, assim, do meio de campo, que é um setor, a gente tá perdendo agora uns jogadores, então precisaria ter alguém de confiança ali. Dizem que o Paulinho tá treinando bem, mas sempre quando o jogador tá voltando, né, tem essas notícias de que tá treinando bem e tal. Exatamente. Pra mim, tá? A minha opinião, claro que todo mundo pode discordar aí, mas eu acho que o ciclo do Paulinho já se encerrou e que o Paulinho é mais um que tem que fazer parte dessa reformulação que o Corinthians tá para enfrentar aí, tá enfrentando em 2024. Porque a renovação do Paulinho, ela só aconteceu por conta da lesão dele, né? Porque, por lei, você não pode dispensar um jogador que tá aí se recuperando de uma lesão. Então, o Corinthians teve que renovar por 6 meses. Agora, eu ficaria até com medo de colocar o Paulinho em campo, agora que ele tá retornando, e ele acabar se lesionando de novo, e o Corinthians ser obrigado a renovar de novo com ele, né, por conta de lesão. Porque o Paulinho, sim, tem históricos de lesões já agora nos últimos anos. Então, eu não renovaria mais com o Paulinho, nem contaria mais com ele. É um risco, né, Lelê? Você vai contratar. É um risco pro Corinthians com um cara de um que contrato alto, né? Valor alto de salário, porque é um cara que já foi muito importante no clube, é ídolo de muitos, respeito muito, adoro a história do Paulinho no Corinthians, né? Principalmente lá em 2012, foi um cara essencial. Mas todo ciclo chega ao fim, né? Como a gente já teve ciclos chegando ao fim aí com Renato Augusto, com Gil, com caras importantes no final de 2023, eu acho que o Paulinho, ele se inclui também aí num desses atletas que tem que ter o ciclo finalizado. Marcão, quantas vezes você ficou feliz ouvindo essa frase, hein? Todo ciclo chega ao fim, hein? Portão. Aí depois tem que fazer o TPC depois aí pra voltar as bolas, né, irmão? Voltar a bochecha do Faustão. Vocês não sabem o que é um ciclo que incomoda, viu? Quando o Chico vem, pelo amor de Deus. As bolinhas de pudo do Marcão protegem ele. Agora juntou. Parecendo aquele saco de poodle castrado, Mota. Deixa eu só falar, cala a boca. Olha, saiu aqui, fizeram um levantamento de contratações, né? Gastos com contratações, agora no começo, nessa janela de transferência. Primeiro lugar, o Flamengo gastou 158 milhões. Respeite o Flamengo. Você Flamengo. não. O Flamengo. Esse ano? O Flamengo. O Flamengo é o maior time de São Paulo, tá ok? Você não me chama. Não te dou essa intimidade. Não te dou essa intimidade. Não gosto de você. Não gosto de você, não te dou essa intimidade. Fecha ele, fecha. Aqui não é um programa de humor. Aqui eu não estou preocupado com a audiência. Cala a boca aí. Eu não gosto de você. Segundo lugar, Botafogo, 132 milhões. Terceiro lugar, Corinthians. E ganhou ontem do Bragantino com um golaço do Júnior Santos, hein? Mas vai dar Bragantino na volta. Terceiro lugar, Corinthians, com 130 milhões. Caraca, como gastou. Quarto lugar, Vasco, com 120 milhões. Vasco. O Vasco. 120 milhões o Vasco gastou. Mas é empresa, né? Quinto lugar, Palmeiras, com 91 milhões. Vocês estão mais calmos? E sexto lugar, Atlético, com 76 milhões. E sétimo lugar, o São Paulo, com 69 milhões. Como se gasta dinheiro mal, hein? Muito Caramba, hein? Muito bem, é isso, né? Como se muito gasta dinheiro, hein? mal, hein? Muito dinheiro. O time gastar 154 milhões igual o Flamengo, caraca. É muita grana, velho. Uma janela. E é um time que não tava passando, por exemplo, por uma reformulação como o Corinthians passou, né? O Corinthians pelo menos foi 10 jogadores, não foi, novo. Lelê? É um time que já tava bem montado, sempre disputando aí, brigando por títulos. Não e são mesmo 10 assim, jogadores que continua vieram pro gastando. Corinthians, Lelê? Não são 10 jogadores? Sim, chegou Então, a 10. e é por- Acho que 11 com o Kaká, se eu não me engano. E é por isso que eu digo pra ti que o Zico jogou mais que o Maradona e o Messi. Não. É por isso que eu digo. Fala muita besteira. Esse aí virou E um fala- grande demagogo. E falo Pelo mas amor de aí é a minha Ele opinião, fala o que pessoal. interessa ali E- pra ter uma moralzinha no momento. E vou dizer mais pra você.
A Regina Casé é mais bonita que a Paula Oliveira. Aí é uma opinião pessoal minha. E vou dizer mais pra você. Não, chega.